Paulo escrevendo aos Efésios, verso 13 e 14 do capítulo 2, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um. O que Paulo está querendo nos ensinar com este verso, ou estes versos? Imagine que você é um gentil, um estranho, um grego ou um gentil que aprendeu a estimar o Deus dos judeus. Imagine, você abandonou a adoração àqueles muitos deuses que antes você adoravam, você abandonou aqueles costumes dos gentios e agora você também passou a adorar o único e verdadeiro Deus, o Deus dos judeus. Enquanto você percorre os belos pátios do Templo de Jerusalém ali, aqueles sons de adoração, aqueles louvores, suscita no íntimo desse gentil convertido o desejo também de louvar a Deus. Mas você se aproxima do templo e você é confrontado com uma barreira, um muro de pedra, de aproximadamente 1,20 m de altura. E em vários pontos desse muro, e você vê algumas placas escritas em latim, em grego, dizendo o seguinte: nenhum estrangeiro pode passar a barreira e o muro ao redor do templo. Você não pode passar. Qualquer um que for pego fazendo isso será culpado da sua própria morte subsequente. E aí, você imagine, vamos imaginar que nossos dias, você não é de determinada religião, mas um dia você conhece aquela fé, você aceita o Deus daquela religião, e você vai lá porque você quer adorar a Deus junto com os outros, mas há um muro que separa, não, você não pode entrar aqui. Assim viviam os gentios. Eles não podiam se aproximar do templo sagrado em Jerusalém. Eles não podiam adentrar. Havia um muro de separação, uma parede. Mas ele tinha se convertido, ele tinha abandonado os seus costumes, suas culturas, ele tinha abandonado os deuses dos gentios, mas ele não podia adentrar, porque ele era um gentil. Paulo, então, ele vê a cruz de Cristo fazendo uma diferença dramática. Paulo vê a cruz de Cristo destruindo essa barreira, destruindo essas barreiras, destruindo esses muros de separação entre gentios e judeus. Sabe, queridos, a cruz de Cristo verticalmente dissolve a separação e concilia os seres humanos com Deus. Verticalmente a cruz concilia gentios e judeus, gregos e romanos. Ela reconcilia todas as nações com Deus, porque nos dias dos judeus havia esta barreira, mas a cruz de Cristo vai reconciliar todos, vai mostrar. Claro que esse sempre foi o propósito de Deus, mas a cruz de Cristo, ela vai mostrar com muita clareza que não há mais divisão, que não houve divisão, nunca houve por parte de Deus, nunca houve. Ela reconcilia as nações, os homens, seres humanos com Deus, verticalmente. Horizontalmente, a cruz, ela deve reconciliar as pessoas uma com as outras. A cruz, meus queridos ouvintes, ela removeu a inimizade,
A inimizade, ela deve, ou devia, ou foi o grande objetivo da cruz, trazer paz entre judeus e gentios, tornando-os uma nova humanidade. Todos juntos, se tornando um novo templo, morada de Deus, através do Espírito Santo. Paulo olha para aqueles de Efésios, da igreja de Éfeso, e diz: um dia vocês estavam mortos em vossas transgressões, em vossos pecados. Vocês estavam acostumados a viver nos vossos pecados. Você estava acostumado a seguir o príncipe da potestade do ar. E Paulo chega a dizer, anteriormente, nós também. Ele se inclui, porque ele também viveu assim, fazendo a vontade da carne, seguindo os desejos dos pensamentos. E Paulo diz, nós éramos por natureza merecedores da ira. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados de incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, que era feita no corpo por mãos humanas, que naquela época estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Gentios, sem Deus, sem esperança no mundo, gentios que se tornaram crentes, aceitaram a Cristo e agora passaram a ser membros do corpo de Cristo, a igreja, né? Outrora tinham sido totalmente separados de Israel, separados da salvação, separados do corpo, a igreja. Paulo considerava importante que eles se lembrassem disto. Eles um dia estiveram sem Cristo. Eles um dia estiveram sem o ungido, estiveram sem o Messias de Israel. Agora, meus queridos ouvintes, eles tinham se aproximados, mas eles tinham estado separados da comunidade, ou seja, do Estado de Israel ou o povo de Israel. Estavam separados. Eles estavam estranhos à aliança, eram estranhos à aliança, ou eram estranhos à promessa. Não eram reconhecidos participando da promessa, participando da aliança. Eles eram inconscientes das promessas da salvação oferecida ao longo da história. Eram inconscientes. Sabe, queridos ouvintes, a separação de Israel e a salvação oferecida através de Israel significava que antes o gentio não tinha esperança. Antes o gentio estava sem Deus aqui nesse mundo. Que tristeza é um ser humano sem Deus. Além disso, no passado, os gentios tinham vivido em grande contenda com os judeus. Por isso era considerado sem esperança, sem aliança, sem promessa, contenda. Paulo deu uma noção desse ódio arraigado, referindo-se a um sintoma que eles viviam como insultos. Os judeus, sabe, eles se referiam aos gentios com escárnio e chamavam eles de incircuncisos. Exatamente. E os gentios se referiam aos judeus também com escárnio, dizendo, seus circuncisos. Era uma briga. Que loucura! No entanto, Paulo agora aponta para algo radicalmente diferente. Agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Amados, eu e você, o ser humano em todas as suas características, eles foram aproximados um dos outros pelo sangue de Cristo.
Quando Paulo afirmou que os gentios uma vez estiveram longe, ele usou as palavras lá de Isaías: criei a paz, paz para os que estão longe e paz para os que estão perto, diz o Senhor, eu os sararei. Amados, em Cristo, por meio de sua cruz, os gentios foram aproximados de tudo o que estavam separados. Eles estavam separados de Deus, agora pela cruz foram aproximados. Eles estavam sem esperança, agora pela cruz eles podiam ter esperança. Eles estavam separados da igreja, agora pela cruz eles poderiam estar juntos na igreja. Estavam separados dos seus irmãos judeus, que são também irmãos. E agora eles podiam, através da cruz, estar junto com os seus irmãos judeus. Um só corpo, um só povo. Que boas novas, não é? Que boas novas Paulo mostra. Paulo mostra que a cruz pode curar a grande ruptura entre judeus e gentios. A cruz, ela pode quebrar ou tirar todas as rixas, todas as divisões. Tudo pode ser resolvido a partir da cruz. Essas boas novas, meus queridos, convida eu e você para considerar as divisões que podem existir entre nós, seres humanos cristãos. A cruz de Cristo precisa de quebrar. Ela já é suficiente. Depende de mim e de você quebrar essas divisões. Não foi a cruz que preveu essa divisão. Não. Não foi a aliança de Deus que propôs essa divisão. Também não. Não foi os mandamentos que propôs essas divisões. Também não. Não foi as ordenanças que também propôs essas divisões. Também não. É o pecado, meu querido. É o pecado que pode causar divisão entre nós e o nosso Deus, entre nós e o nosso semelhante. O pecado é que criou tantas divisões, tantas barreiras. Paulo chega a dizer que Cristo é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, destruiu o muro de inimizade. O objetivo de Deus era reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz. Quando Paulo diz os dois, se referindo a gentio e judeus, se referindo, meus queridos, à humanidade, se referindo àqueles que não eram parte da aliança, aqueles que eram estrangeiros. Deus diz, não, você pode ser reconciliado com Deus em um corpo, por meio da cruz. Nele nós temos a redenção. Não importa quanto pecadores somos, Ele é a nossa paz. Ele de dois povos. Por que de dois? Porque estavam separados. Então era um povo gentio, um povo judeu. Ele fez um. Ele quebrou o muro de inimizade. E assim a cruz reconcilia com Deus através do seu corpo. A igreja é o corpo, irmãos, que denota esta reconciliação. É através do corpo de Cristo, a igreja, a união de fiéis, que mostra definitivamente que a cruz foi capaz de quebrar a barreira entre eu e o meu semelhante. A cruz oferece 3 grandes recursos. Primeiro, os gentios que estavam longe de Deus e do seu povo foram aproximados de ambos, sendo agora filhos de Deus, irmãos dos judeus. Segundo, a inimizade entre judeus e gentios foram destruída.
A cruz então removeu o que parecia ser um estado permanente de hostilidade em que judeus e gentios viviam. Agora, sabe, a cruz removeu aquela hostilidade. Terceiro, no lugar da hostilidade, veio a reconciliação. Era plano de Deus, de Cristo. É por isso que ele morreu. Reconciliar ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz. Aí você pergunta, Daniel, mas o que é a reconciliação? Como é estar reconciliado? Imagine você, mãe, você, pai, está brigado com o seu filho ou com a sua filha, brigado há muitos anos, uma rixa incrível, uma briga triste por muitos anos. E de repente, você olha para o seu filho, você olha para a sua filha, ele olha para você, ela olha para você, o coração dói, partido, e diz, mãe, pai, vamos nos reconciliar, vamos colocar de lado esse rancor. Se abraçam, choram, arranca todo aquele ódio, todo aquele rancor, e agora se abraçam em alegria e passam a viver como nada tivesse acontecido. A reconciliação, meu amado, ela é vivenciada no momento em que um membro da igreja deixa de lado qualquer questão que o separe de outro membro e reconhece-o como um irmão amado, que aceita o que foi oferecido, que é o perdão, que é a reconciliação. Deixa de lado qualquer questão que o separe. O que é que está lhe separando do seu irmão? O que é que está lhe separando da igreja? Deixe de lado, meu querido, e reconcilie-se enquanto há tempo. A cruz é um meio de reconciliação. Reconciliação não é um termo mecânico, meu querido ouvinte, um termo legal, não. É um termo interpessoal. É um termo que celebra a cura de um relacionamento quebrado. Você pode ter quebrado esse relacionamento com a igreja, sim, mas você pode ter quebrado esse relacionamento com Deus. E Deus lhe chama nesta manhã, através da sua cruz, através da cruz de Cristo, para que você reconcilie com o seu irmão, horizontalmente. Mas se esta reconciliação com o Pai Celestial foi quebrada, reconcilie com Ele, com o Pai, verticalmente, através da cruz. Paulo ousou imaginar a poderosa obra de Cristo na cruz, a obra impactando os relacionamentos. Que maravilha, meus queridos. Paulo, ele sonhava com esse impacto de reconciliação, a cruz reconciliando relacionamento entre indivíduo, não apenas entre indivíduo, entre grupos também, entre nações, entre povos. Paulo imaginou a cruz de Cristo invadindo a nossa vida, destruindo as divisões, dissolvendo as brigas, renovando a nossa comunhão, renovando a compreensão de uns para com os outros. Esta é a imagem que Paulo quis passar, mostrar no termo reconciliação. Deus, através da cruz, reconcilia a humanidade. Ele é a nossa paz. De ambos ou de dois povos que havia, ele fez um, destruiu um muro de inimizade. Percebeu? Qualquer parede, meu querido, que possa existir, ela, através da cruz, deve ser derribada. Ali na cruz nós aprendemos que dos dois povos, Deus fez um. Judeus e gentios não são mais dois. Católicos e adventistas
batistas e adventistas, assembleianos e adventistas, batistas, católicos, não são mais religiões, são povos, feito em Cristo Jesus. A cruz reconcilia todos para Jesus. A unidade é Cristo Jesus. Uma coisa que nós precisamos de entender, meus queridos ouvintes, o texto de Efésios 2, verso 14 e 15, ensina que, deixa eu ler esses versos, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expresso em ordenanças. Percebe? Muitos acreditam que o texto aqui ensina que os 10 mandamentos, incluindo o mandamento do sábado, eles foram abolidos ou postos de lado quando Paulo usa esse termo, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos. Muitos pensam que ele está falando da abolição dos mandamentos, incluindo o sábado. Sabe, querido, Paulo demonstrou profundo respeito pelos mandamentos, quero dizer bem claro isso. Ele usou aqui recurso para estimular, para orientar, para ensinar os fiéis a ser fiéis aos mandamentos. Ele cita o 5º mandamento, ele faz alusão a vários mandamentos aqui. Ele busca harmonizar os outros textos que ele escreve, de Romanos capítulo 3, capítulo 7, falando da importância da lei, a importância dos mandamentos, a devida observância dos mandamentos. Paulo ele não usa esses versos para insinuar que os 10 mandamentos foram abolidos, de jeito nenhum. Ele está dizendo que a lei que os judeus viviam, aquela que eles viviam, não é expressa por Deus, porque a lei de Deus nunca criou barreira, separação. Mas os judeus, eles, buscando as suas próprias interpretações, criaram barreiras. E Paulo diz, olha, ele veio para quebrar o quê? Ele veio o quê? Para fazer o quê? Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressam em ordenanças. Ordenanças. É preciso nós entendermos, queridos, que foram criadas muitas ordenanças, dezenas de ordenanças, e essas ordenanças criaram barreiras, separações. Agora, à luz da cruz de Cristo, essas barreiras deveriam ser colocadas de lado. Se eram barreiras que consistiam em ordenanças, colocasse de lado. O templo de Jerusalém era para todos os povos adorar. Percebeu? Sabe, queridos, nunca podemos fazer mau uso da lei de Deus. Nunca podemos dizer que esse texto anula a lei de Deus. Sim, nos dias de Paulo havia isso, havia aquela separação. Gentios não poderiam adorar. A lei, em Efésios 2, verso 14 e 15, se refere aos aspectos cerimoniais da lei que separavam judeus e gentios, representados naquela complexa expressão, a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Percebeu? Portanto, a cruz de Cristo veio remover esses aspectos, não os mandamentos, remover as ordenanças, as dezenas e centenas de ordenanças que criavam separação, que promovia separação, que promovia uma cerca, um muro. Foi esta ordenança que foi quebrada, meus queridos. Foi estas barreiras que foram quebradas através da cruz de Cristo, não os mandamentos. Ele é a nossa paz. Ele veio e anunciou paz. Paz aos que estavam longe, paz aos que estavam perto. Pois por meio dele,
tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. O conceito de paz, meus queridos, aqui é muito importante. Paulo começa sua carta falando de paz. Paulo termina sua carta falando de paz. E o Deus de paz vos santifique em tudo. E a paz de Deus nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Paulo argumentou que Cristo é a personificação da paz, porque Ele é a nossa paz. A cruz produz essa paz, meu amado. Cristo só não apenas destruiu algo, que era a hostilidade entre judeus e gentios, mas Ele cria uma nova humanidade. Ele cria uma nova humanidade marcada por relacionamento de reconciliação e de paz. Tal paz não é apenas ausência de conflito, meu querido ouvinte, mas ela deve ecoar aquele conceito hebraico de shalom, que significa paz completa, bem-estar total. Shalom, bem-estar total, paz completa. Sim, a paz com Cristo. Shalom, Deus da paz. E em suas cartas, Paulo fala sobre isso. O Evangelho contém muitos exemplos de Jesus como o pregador da paz. Em muitos momentos, Jesus disse: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. Vocês vão ter aflição, vocês vão ter problemas, dificuldade, mas tenham coragem, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Mesmo após a sua ressurreição, quando ele apareceu aos discípulos, ele disse: que a paz esteja com vocês. O Deus da paz, através da cruz, reconcilia a humanidade, para que a humanidade em Cristo tenham paz. Paulo ressaltou que a pregação da paz de Cristo se estendia além do período de seu ministério terrestre. Ele anunciou paz tanto aos que estavam longe como aos que estavam perto, aos convertidos, aos não convertidos, a você que é cristão, a você que não é cristão, a você que professa uma religião ou outra, não importa, Deus veio anunciar paz. Precisamos de ser mensageiros da paz, assim como Jesus era ou é a personificação da paz. Ele é a paz. E quando nós vivemos essa paz, nós, criamos uma bênção profunda entre nós. Ou seja, produzimos uma bênção profunda entre nós humanos, porque Jesus é a nossa paz. E a paz, ela reconcilia os homens com Cristo, reconcilia os homens com os homens. A cruz reconcilia os homens com os homens e reconcilia os homens com Deus. E os une em um corpo, que é a igreja do Deus vivo. A igreja, por meio da cruz, Jesus demoliu as paredes. E ele cria agora, ele cria a sua igreja. Ele institui a sua igreja. Ah, mas a igreja de Deus não era instituída antes da cruz? Sim, meus queridos. Mas havia barreiras, percebeu? Havia barreiras, havia divergência, havia conflito. Foram criados muitos empecilhos, foram criados muitos muros. E a cruz de Cristo, meus queridos, veio para abolir essas ordenanças que criavam barreiras. Agora, todos, meus queridos, temos acesso ao Pai, através de Jesus Cristo, através da cruz de Cristo, sem barreiras. Os fiéis de todos os tempos são chamados a igreja do Deus vivo. Agora, cada um daqueles que um dia estavam longe, eles se tornaram material no templo de Deus, pedras vivas no templo de Deus.
não mais estranho à aliança, não mais tendo a barreira impedindo a adoração. Sabe, Deus, Ele fundamenta a sua igreja para que essa igreja cresça em união, cresça em objetivo de salvação, cresça para a glória de Deus. Foi um processo longo, meus queridos, o da construção da igreja de Deus. E lá na cruz de Cristo foi o ponto ápice, o alto, o ponto máximo, porque Jesus veio quebrar todas as barreiras que podiam existir. E a igreja se torna não algo estático. A igreja, ela é algo vivo. É formada de pedras vivas que agem, que reconhece a sua identidade como santuário do Deus vivo. A igreja é santuário do Deus vivo. Eu e você somos santuário do Deus vivo. Ambos reconciliados, todos reconciliados, através da cruz de Cristo, reconciliado com Deus, verticalmente, reconciliado um com os outros, horizontalmente. A cruz traz a paz, e a paz nos leva a vivermos uma vida de harmonia com Deus e com o nosso semelhante. Louvado seja Deus, porque Ele propôs a cruz. O Filho aceitou a cruz. O Filho assumiu a nossa culpa. O Filho assumiu a responsabilidade de quebrar as barreiras. E através da sua morte expiatória, do seu sangue, da sua ressurreição, da sua ascensão e da sua entronização, nós agora temos acesso ao Pai, através de Jesus Cristo, reconciliado pela cruz de Cristo. Um único povo, um único objetivo, a salvação através de Jesus Cristo. Amém? Oramos? Pai querido, obrigado, porque o Senhor nos reconciliou. O Senhor veio trazer paz. Que essa paz alcance cada coração. Que esta paz que é Cristo preencha o nosso coração. Viva em nós, ó Pai, através do Teu Santo e Bom Espírito, para entendermos que o Senhor é a nossa salvação. Que não há barreiras, que o Senhor quebrou todas as barreiras em Jesus Cristo, através da cruz. Louvado e exaltado seja o Teu nome para sempre. Amém e amém. Meus queridos, agradeço a sua sintonia. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.